A presença do colo legal, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Eu convido o vereador André para fazer a leitura da Bíblia. Senhores vereadores, senhor presidente, munícipes, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, muito boa noite. Eu vou ler um trecho da Bíblia Sagrada de Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata. Ata da 73ª Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 2 de 12 de 2013. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Ney Cláudio da Cunha a leitura da Bíblia. Solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade após leitura... Após leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores Wilson Norberto Alves, Lédio Guerra, Décio Baixo Alves, Ângelo Ramos Vieira, Ednei Miller Coelho, Manuel José de Andrade, João Domingos Zimmermann e Magali Eliane Pereira Prazeres. Não havendo mais inscritos no horário das manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, inicialmente o senhor presidente comunicou que os projetos de lei número 57 e 65/2013 do Executivo receberam parecer contrário de todas as comissões a que foram distribuídos e por isso estão automaticamente rejeitados conforme o artigo 60 do Regimento Interno. Na ordem do dia foram deliberados os seguintes documentos: projeto de lei número 62/2013 do Executivo, discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Projetos de lei número 73, 66, 69, 71, 44, 61, 63 e 25 de 2013 do Executivo, discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei complementar número 03 de 2013 do Executivo, discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei 49 de 2013 do Legislativo, discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Projetos de lei números 82, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 83 e 87 de 2013 do Legislativo, discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Requerimento número 76 de 2013 de autoria do vereador João Domingos Zimmermann, solicitando ao procurador da Câmara análise do decreto número 190 de 18 de 11 de 2013, discutido e aprovado por unanimidade. No horário das explicações pessoais, usou da palavra o vereador Ney Cláudio da Cunha. Nada mais havendo, o senhor presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 25, 44, 61, 63, 66, 69, 71 e 73 de 2013 do Executivo em segunda votação. Projeto de lei complementar número 13 de 2013 do Executivo em segunda votação. Projetos de lei número 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 de 2013 do Legislativo em segunda votação. Em seguida, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de 12 de 2013, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Ednei Miller Coelho, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. Ata da discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Os favoráveis para a moção, os contrários se manifestam. É aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Secretaria Municipal de Governo, decreto número 200/2013, de 28 de novembro de 2013. Estabelece ponto facultativo e dá outras providências. O prefeito municipal de Biguaçu, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 98, inciso 7º e seu parágrafo único da Lei Orgânica do Município, decreta: artigo 1º, em complemento ao disposto no artigo 1º do decreto número 09/2013, de 24 de janeiro de 2013, serão considerados pontos facultativos em todas as repartições públicas municipais
os dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2013 e 2 e 3 de janeiro de 2014, ressalvados os serviços e as atividades consideradas de natureza essencial, especialmente na área da saúde. Artigo 2º. Os ocupantes de cargos comissionados deverão permanecer à disposição em caso de eventual necessidade de serviço. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Biguaçu, 28 de novembro de 2013. José Castelo de Champs, Prefeito Municipal. Indicação 969/2013. Assunto: solicitação para poda de arbustos no canteiro central da Avenida Francisco Roberto da Silva, no bairro Praia João Rosa. Autor: vereador Fernando Duarte. Indicação 971/2013. Assunto: serviço de limpeza na vala da rua Marechal Deodoro, no bairro Venaval. Autor: vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 972/2013. Assunto: manutenção da rua Manuel Nunes de Freitas, no bairro Bom Viver. Autor: vereador Ângelo Ramos Vieira. Indicação 974/2013. Assunto: manutenção na rua Olívio Rafael Chula, no bairro Areia de Cima. Autor: vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 968/2013. Assunto: realização de campanha de combate ao câncer de pele. Autor: vereador Fernando Duarte. Indicação 967/2013. Assunto: abertura de um acesso para veículos em frente à UPA. Autor: vereador Fernando Duarte. Indicação 970/2013. Assunto: instalação de braço de iluminação na rua Vidal Mendes, no bairro Morro da Boa Vista, próximo à Gruta. Autor: vereador Marconi Kirsch. Indicação 973/2013. Assunto: retirada de ponto de ônibus na rua Hipólito Henrique Pleger, no bairro Rio Caveiras. Autor: vereador Wilson Norberto Alves. Indicação 975/2013. Assunto: extensão de rede e instalação de um poste com luminária no bairro Venaval. Autor: vereador Ednei Miller Coelho. Requerimento 79/2013. Assunto: pedido de informações à Secretaria Municipal de Saúde. Requerente: vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Requerido: a mesa diretora. E requerimento 80/2013. Assunto: prorrogação do prazo da resolução da AGESAN número 19/2013, que isenta a cobrança da tarifa da água da região norte de Biguaçu. Requerente: vereador Marconi Kirsch. Requerido: a mesa diretora. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, passaremos às manifestações parlamentares. Não tem nenhum inscrito? Não. Como não temos vereador inscrito para manifestações parlamentares, intervalo regimental. Senhor presidente, tendo em vista que terá audiência referente ao plano diretor, pediria que colocassem apreciação à continuidade. A indicação verbal do vereador Ney Cláudio da Cunha está em discussão. Quem são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Reiniciados os trabalhos, passaremos a deliberar a ordem do dia. Projeto de Lei número 13 de 2013 altera dispositivos da Lei Complementar número 33 de 21 de dezembro de 2010 concernentes ao Conselho Municipal de Contribuintes e da outras providências. Em discussão. Número 13. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Esse projeto é em segunda votação. Aprovado. Foi o 13. Projeto de Lei número 25 de 2013. Altera os artigos 3º e 4º e cria o artigo 5º da Lei Ordinária número 3.316 de 2012 e da outras providências. Esse projeto de lei é em segunda votação. O projeto está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Aprovado. Projeto de Lei número 73, 2013. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para a cessão de uso de espaço público por tempo determinado com a Associação Amigos do Bom Viver e da outras providências. Foi corrigido. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de Lei número 44, 2013. Autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar bens imóveis por doação à União e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de Lei número 61, 2013. Autoriza a desinfetação de área institucional localizada no bairro Beira Rio para a construção de centros de educação infantil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de Lei número 63, 2013. Dispõe sobre o concurso para a escolha do slogan oficial do município de Iguaçu e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de Lei número 66, 2013. Autoriza a transferência de recursos a entidades que mencionem e da outras providências. Casa de Apoio, Passagem de Recuperação, Vida Nova. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Aprovado. Projeto de Lei número 69, 2013. Autoriza a transferência de recursos a entidades que mencionem e da outras providências. Lar Francisco de Paula Cândido Xavier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de Lei número 71, 2013. Autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona e da outras providências. Casa lá Vovó Sebastiana. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Só quero informar a todos os 9 vereadores que esses projetos são todos em segunda votação. Projeto de Lei número... Temos os 15 projetos de autoria do vereador Marconi Kirsch, todos de denominação de via pública. E todos... 12, 3, 6, 9, 12, 15. São tudo... Não, esse aqui não é. São 12 projetos com denominação de rua. Eu consulto
ao plenário se posso colocar todos em uma só votação, em bloco. Só vou ler o número do projeto, porque já foram lidos todos antes. Projeto de lei número 82, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96. Esses projetos são todos em segunda votação, de autoria do vereador Marconi Kish, onde denomina vários nomes de rua em vias públicas. Em discussão. Não havendo que queira discutir, estão todos em votação. Os favoráveis permanecem constantes, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 74/2013 institui a gincana verde do município. Esse projeto foi retirado, não foi? Primeira votação. Projeto de lei número 74/2013 institui a gincana verde do município de Biguaçu e da outras providências. É primeira votação, em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem constantes, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 87/2013 institui o mês de novembro azul, dedicado às ações preventivas à integridade da saúde do homem. Em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem constantes, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 83/2013 institui a Semana Educativa da Conscientização, brincadeiras sem acidentes, pipas sem cerol, a ser realizada anualmente nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental em Biguaçu. Em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem constantes, quando se manifesta. Aprovado. Emenda modificativa número 02/2013. Altera o artigo 53 da Lei Orgânica. Em discussão. É o projeto que passa para um ano aqui. Não, tem uma emenda modificativa. Não, é uma emenda modificativa, que é só emenda mesmo, modificando da mesa. Todos os vereadores assinaram. É o projeto de lei que passa para um ano. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, no artigo 53, o mandato dos membros da mesa serão de 2 anos. O ano passado, o senhor se lembra que nós votamos para 2 anos presidente da casa. Agora essa lei nossa aqui foi aprovada por nós, já tem mais de 50 emendas, senhor presidente. Então amanhã depois dessa emenda nós temos que colocar lá fora. Porque só dá emenda nessa. O certo, presidente, senhor presidente. Nós temos que ficar como era. Se nós elegemos você por 2 anos, você é obrigado a cumprir os 2 anos, pelo menos consta na lei aqui. A lei está dizendo que você é obrigado a cumprir 2 anos. Então é o seguinte, agora amanhã depois vão fazer a emenda para um ano, aí ao ano que vem vão fazer a emenda para 6 meses. Eu não concordo, senhor presidente, francamente. Eu não concordo. Eu gostaria que nós fosse cumprir a nossa lei orgânica do nosso município. Muito obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente, eu só queria relembrar eu concordo com o vereador Manuel de Andrade, que a gente foi votado, inclusive na época, então o presidente Luiz Roberto Felbach, essa Casa Legislativa, em reunião com todos os vereadores, inclusive com o relator vereador Braz, já tinha feito a proposta da lei orgânica lá em 2010 para que não houvesse mais reeleição nessa casa.
Em comum acordo ficou decidido de que daquele período se ficaria com reeleição e, posteriormente, se fizesse alteração. E assim nós fizemos. Nós fizemos a alteração junto ao regimento interno, que é de 2011. No seu artigo 11. A mesa da Câmara de Vereadores tem um mandato de 2 anos consegue vedada a reeleição. Só que, conversamos no início do ano com Vossa Excelência a respeito de que nós tínhamos que fazer essa alteração. Falamos com o vereador Braz, que na época era o relator. E como nós já tínhamos feito um acordo de que tivesse a reeleição, e que deve ter a reeleição dentro do meu ponto de vista, assegura o seu mandato, como o vereador Maneca está dizendo, de 2 anos. Fizemos uma emenda colocando no corpo da lei, alterando a lei, para que não haja mais reeleição nessa casa, dizendo que essa emenda ela começa a partir, que seja a eleição de 2014 para 2015, tendo a eleição de 2015 e 2016. Essa é a nossa posição. Quanto isso, de que estamos, se nós retroagirmos e não aprovar essa lei, nós estamos até não dizendo aquilo que já foi aprovado por essa casa lá no regimento interno. Então não poderia ter sido aprovado. Essa é a situação. Eu acho que nós temos que ou aprovar com a emenda, ou eu vou pedir vista do projeto. Porque o nosso regimento interno diz que é 2 anos sem reeleição. A nossa lei orgânica diz que é 2 anos com reeleição, isso combinado pelos vereadores lá em 2011. Só não foi feita a alteração da lei orgânica. Por várias oportunidades foi conversado, inclusive com a nossa procuradoria, e até hoje não tinha sido feita. Então eu peço vista ao projeto, Vossa Excelência. Eu coloco em apreciação do plenário o pedido de vista do vereador Wilson Norberto Alves. Excelência, se entender que a emenda possa ser que a partir de 2015 16 eu não vou fazer o pedido de vista. Se em comum acordo... Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Se em comum acordo, as bancadas decidirem... Cada vez, calma, vereador, calma. Senhor presidente, eu penso que a Vossa Excelência, então, que faça suspensão de 10 minutos para nós discutir o projeto. Senhor presidente, questão de ordem. Se for para nós vir para cá, para discutir sobre acordo, se foi feito um acordo entre alguns que foram... Então, o ano que vem também nós vamos fazer acordo também. Todo mês vai assumir um vereador. Vamos fazer um acordo. Agora, acordo não. Vai assumir todos os suplentes. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Sobre acordo, pelo amor de Deus, calma. Nós temos que manter o nosso regimento interno da casa. E a lei orgânica do nosso município. Para que nós aprovamos isso aqui, ó? É para nós manter ela. Senhor presidente, então eu penso... Senhor presidente, então, falando as palavras do vereador Maneca, o acordo foi feito dentro dessa casa aqui, tanto que nós aprovamos o regimento interno. É só ler aqui, no seu artigo 11. Não, tá aqui. Esse artigo... O acordo, eu já vou... Vereador Maneca. Eu vou abrir a boca, que foi o seguinte. O acordo foi feito o seguinte, entre o vereador da oposição. Foi feito... Foi feito o acordo entre o vereador da oposição... Só um minutinho só, os vereadores. Só vereador Vou acabar. Conclui. Foi feito o acordo entre o vereador da oposição, cada ano fica um vereador. Tá. Foi feito o acordo entre a situação. Só um minutinho só, vereador. O acordo que eu estou falando é a alteração... O vereador Wilson fala assim, quando eu só que quero não haveria corrigir. mais direito à reeleição quando foi aprovado nesta casa. Na época do então... ex-presidente e o vereador... Esse acordo que eu quero... Senhor presidente, só para corrigir, vereador Douglas, só quero corrigir o acordo que eu me referi, é o acordo que nós fizemos aqui em 2010 do regimento interno, para que não houvesse mais reeleição. Está aqui escrito, vereador Maneca, é nesse sentido. Vereador Senhor presidente, eu entendo o posicionamento dos novos vereadores, mas independente de emenda modificativa ou não, eu peço vistas ao projeto, senhor presidente. Coloque em apreciação o pedido de vista do vereador Douglas. Os favoráveis
ao pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de vista do vereador Douglas foi aceito. Então tem 15 dias para apreciar até 15 dias. Solicita requerimento de autoria do vereador Manuel José de Andrade. Solicita a prestação de contas da reforma do posto de saúde da comunidade de Limeira. Está em discussão o requerimento do doutor Manuel José de Andrade. Senhor presidente, eu estou entrando com esse requerimento pedindo informação do posto, da reforma do posto de saúde do Limeira, que é uma vergonha, senhor presidente. Uma empresa pegou 105 mil para não fazer nada naquele posto. Inclusive até as telhas não foi colocada a certa telha. Inclusive eu quero a licitação dessa empresa que ganhou e peço que eles mandem antes que eu entre na justiça. E quero as notas fiscal que foi gasto. Que foi um abuso gastar 105 mil numa reforma no posto de saúde. É um abuso. Eu acho que não tem 30 metros de construção construída, o total. Para comer 130 contos dos cofres públicos. Então, por isso que eu estou pedindo. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que querer discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Manuel José de Andrade. Solicita informações sobre o término da obra do SEI do bairro Bom Viver. Em discussão. Senhor presidente, outra informação que eu estou pedindo também é o seguinte. Está saindo uma creche no Bom Viver, junto com a Janaína. Essa creche iniciou no mês 6 do ano passado. O término dessa obra é para terminar agora no mês 9. A obra não custou muito pouco, não, senhor presidente. Custou 1.170 mil. 1 milhão é dinheiro, senhor presidente. Uma obra que todo o povo da Serraria do Bom Viver esperava essa obra estar concretada pronta esse ano, para manter nossas crianças lá. Inclusive, parece que vai ser inaugurado, parece que a previsão vai ser em 2016, na próxima campanha. A previsão parece que é o seguinte, a empresa já desistiu, vai parar, porque falta de verba. Agora, quer saber onde é que está essa verba, que isso aí é dinheiro federal. Isso aí são verba federal. A prefeitura só entrou com as máquinas para fazer a terraplanagem. E o mais é do governo federal. Agora quer saber onde é que está essa verba que não tem dinheiro para tocar a obra. Muito obrigado. Vereador Wilson Norberto. Senhor presidente, o vereador Maneca tem razão em falar, porque nós, quando assumimos também essa administração, também pegamos um colégio Bom Viver, que era para terminar também em 2007, véspera da eleição, ficou parado, terminamos em 2010. É ou não é, vereador Braz? Então não é discurso. Ele teria que ir lá para verificar, lá no planejamento, o porquê que está parado. É obra do governo federal, passada pela Caixa Econômica Federal, tem toda uma equipe técnica. Agora, culpar A ou B é fácil. Agora tem que ver o passado. Quem tem passado também tem que falar. Quem tem passado tem que falar. Começaram o Colégio Bom Viver, ficaram 5 anos para entregar e chegaram a entregar inacabado. Não vou citar as outras obras. É obra de governo federal, tem várias ruas que começaram aqui nos fundos também, a rua da família Schmidt. A família Schmidt, quantos anos terminaram para terminar aquilo ali? Nós, na nossa administração, ficamos 3 anos e meio. 3 anos e meio esperando para terminar a rua. Que é obra do governo federal, é complicado, tem os parecer técnicos tanto da Caixa Econômica e como da parte administrativa dos servidores públicos. Agora vem questionar e dizer que, prefeito, é época de eleição. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Sou contra o requerimento. Em discussão, vereador André. Eu vou votar favorável ao requerimento, mas falar de creche é fácil para o PMDB. Não falei de creche. Falei de obras, de colégio, isso é muito fácil para o PMDB. O PMDB construiu mais de 5, 6 creches. Eu não quero, vereador Wilson, comparar a administração atual com a do PMDB. Não, vereador, vamos usar os espaços quando cada um começar a falar. Deixa eu te falar. O vereador Maneca está reclamando e com razão. Começou uma obra em cima de uma eleição, para o prefeito ganhar a eleição, agora a obra está parada. Ele tem justificativa, como dado que é a creche pronta, não a obra para política. Ele tem razão de cobrar, a obra tem que ser concluída. E tanto que se critica do PT, do governo federal, que não dá recurso para Biguaçu, a creche é do governo federal. Então falar é fácil, vereador Wilson, como Vossa Excelência falou, falar é fácil.
Então não falem mal também do governo federal que está dando dinheiro para Biguaçu. Então realmente eu estou entendendo tudo errado que Vossa Excelência está falando até agora. Muito obrigado, mas discutir de obra, eu acho que a gente tem que criar um espaço maior, porque esse aí o PMDB entende de fazer obra. Senhor presidente, vereador André, Vossa Excelência não precisa ficar nervoso. Quando fica nervoso é realmente que vira o passado horrível que tiveram. Vem falar em passado, sim, eu não falo, primeiro que eu não falei em creche, falei no colégio. E segundo, se é obra do governo federal, eu no momento, estou falando no colégio Bom Viver, depois que o vereador Maneca falou da creche. Eu só quero dizer que as obras inacabadas não foi uma, posso citar várias como as outras. Se é obra do governo federal, no momento eu critico o governo federal dos recursos para Biguaçu. Já critiquei algumas vezes, mas não especificamente essa obra. Eu disse que é obra com recurso da Caixa Econômica Federal, que é tudo muito complicado por causa dos relatórios da vistoria. E isso eu critiquei. Agora, não critiquei do governo federal. E se for para criticar, eu também critico. Em discussão, vereador... Senhor presidente, senhores vereadores, muito presente, o requerimento do vereador Maneca é o acabamento para acabar a creche, que é uma verba do governo federal. A creche. Mas não falamos em escola. Nós falamos em creche. Então, se fosse falar de creche, nós até ficava quietos. Mas falar de escola, nós fizemos 3. Falar de creche, nós fizemos 5, 8. Então, nós fizemos. Então, nós vamos para cá querer falar da administração anterior, porque vocês também têm os seus pezinhos na lama também. E tem bastante. Vamos pegar pelo hospital que não tiver competência para terminar. Vamos pegar pelo mole que 6 milhões de dinheiro, recurso federal, que deixaram embora. E tem dinheiro, e tem muita coisa ainda para tocar, ainda para descobrir ainda. Tem muita coisa para vir para frente ainda. Querer falar de 5 anos de governo. Senhor presidente, o que está sendo discutido é a creche do governo federal. É dinheiro federal como foi dinheiro da UPA. E tem que terminar assim. E a comunidade do Bom Viver de Janaína estão aguardando essa creche ansiosamente. E a obra está parada. Vamos se ater ao requerimento do vereador Manuel, que ele pede informações sobre o término da creche do bairro Bom Viver. Vereador Marconi. Muito obrigado, presidente. Quanto ao requerimento do vereador Maneca, também concordo com ele, acho que tem que ser explicado. Tudo tem que ser explicado. Inclusive o dinheiro que foi gasto no Centro de Convivência dos Idosos, inaugurado na semana da eleição, está lá hoje interditado, a véspera de cair, já que vocês entendem tanto de obra, isso tem que ser explicado também. Senhor presidente. Estão inscritos. Senhores vereadores, eu já falei, eu falei, dá licença, vereador, se contenha. Eu já falei que é para se ater, se for assim eu vou encerrar a sessão. Pronto, porque vocês têm que ter um pouquinho de respeito também um com o outro. Eu digo um com o outro, não só com essa mesa, mas com um com o outro. Porque vamos se ater ao requerimento do vereador Manuel, meu Deus do céu, que ele pede explicações sobre o término da obra da creche Bom Viver. Eu não estou falando de centro de convivência, eu não estou falando de colégio Bom Viver, não estou falando de nada. Nós estamos falando aqui no término de uma creche, gente. Será que vocês não são bem adultos e não entendem as coisas? Vereador... Senhor presidente, eu quero me posicionar favorável ao requerimento do vereador Maneca, até porque uma das nossas obrigações nessa casa é averiguar no serviço público e ter a transparência no serviço público sobre a gestão dos recursos públicos. Por isso sou favorável ao requerimento de qualquer vereador dessa casa, porque é para isso que nós estamos aqui. A comunidade, a população, é isso que espera de todos nós. Sobre briga política de quem fez mais, PMDB e PP ou qualquer outro partido, não é hora, gente. Vamos discutir isso aqui dentro dos nossos gabinetes, vamos discutir isso aqui em intervalo regimental, vamos discutir isso aqui elaborando planos de governo para 2016. Mas não trazer esse assunto aqui, porque é vergonhoso participar desse momento aqui, perante a população que está aqui, perante as câmeras que está sendo transmitido para a internet e também os nossos radiovintes. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Douglas. Está em discussão o requerimento do vereador Manuel. Não havendo mais que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunta a algum dos nobres vereadores que quer fazer uso das explicações pessoais. Lá começa que horas? 7h20. O vereador Ednei quer falar alguma coisa? Só parabenizar o pessoal da IPAG, né, que teve aqui hoje à tarde fazendo uma explanação legal para os vereadores, né? E assim, do serviço que eles estão prestando, o pessoal da agricultura, da pesca, né? E o importante de tudo foi eles vir agradecer
porque todo ano passa aqui um projeto aprovando verba para eles, e hoje aqui vieram agradecer, já pedindo o apoio já para o ano que vem, que sempre, mas pelo menos eu acho que tem muita gente que pega dinheiro do Executivo e passa aqui pela Câmara que jamais nem um obrigado, né? E eles tiveram a humildade de vir aqui hoje fazer uma prestação de conta para nós, muito boa a prestação de conta, então acho que estão de parabéns ao pessoal da EPAG, da Agricultura e da Pesca. E só para terminar, senhor presidente, tem hora assim que é o meu primeiro mandato, meu primeiro ano como de Fernando, mas tem hora que eu olho para a plateia e fico com vergonha, às vezes parece a escolinha do professor Raimundo, aquela coisa assim de desagradável, coisa assim que, meu Deus, era isso. Vereador Ney, Ney Cláudio da Cunha. Perfeito, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar o nosso padre Prim e gostaria também de parabenizar o nosso amigo Clebinho, que está de aniversário hoje, e dando continuidade à falação do Ednei, realmente é um pouco triste, nós que estamos iniciando um processo na Casa Legislativa e fica ouvindo bate-boca, nós estamos aqui para depender de partido, esse ou aquele. Acho que, como o vereador Douglas falou, vamos discutir isso em nossos gabinetes para que as pessoas do auditório, os ouvintes da Rádio Biguaçu e os internautas fiquem chocados pelo que acontece aqui. Muito obrigado e boa noite. Vereador Décio. Senhor presidente, senhores vereadores, queria cumprimentar o Clebinho, meu amigo que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Clebinho, ao padre Prim, que nos prestigia, a comunidade geral. Só gostaria de comentar, senhor presidente, e elogiar esse projeto de lei que o prefeito está nos mandando para apreciação aqui nessa casa, projeto de lei complementar 15/2013, que cria o programa de domicílio fiscal. Isso é muito importante para Biguaçu, né? A cidade deixa de arrecadar muito dinheiro por não existir um projeto desse, por não existir essa lei. Né? Um exemplo é a Proactiva que arrecada milhões e o imposto não fica aqui. Né? Então é um projeto muito inteligente, eu fiquei muito contente de ver isso aqui estar para a nossa apreciação. Parabéns ao Executivo, né, e que a gente realmente discuta e resolva botar em votação e aceitar esse projeto. Obrigado, boa noite. Quero aqui, o vereador Dinei, quando fala, eu já estou cansado aqui de muitas vezes no final. A Magali quer falar, Magali? Então pode falar, Magali. Não, que depois eu faço o encerramento. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar em especial o Padre Prim. É uma honra recebê-lo aqui nessa casa. Derrame sobre nós a sua bênção, né? E que acalme os nossos ânimos. Mas eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar, presidente e vereadores, a formatura do PROERD que houve hoje à tarde no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É uma belíssima formatura onde diplomou quase 400 crianças. Então, um projeto brilhante da Polícia Militar que não poderia deixar de ser mencionado e parabenizá-los pela atitude. Obrigado e boa noite. Vereador Ângelo. Cumprimentar o Padre Prim também, e a todos do auditório, e parabenizar o Clebinho pelo excelente trabalho que você vem fazendo no Distrito de Biguaçu. Está funcionando, Ângelo? A esses anos todos. Sucesso, contribuição dessa pessoa que você é, meus parabéns, cara. Está funcionando. Mais algum de nós vereadores? Eu, como estava falando anteriormente com o professor Ednei Miller, já cansei de falar nesta casa. Não foi a primeira e a segunda sessão pedir para Vossa Excelência ao menos se respeitar. Porque quando um começa a falar, nós temos o regimento, ele diz que pode pedir a parte, pode depois de o vereador falar, pedir a réplica, a tréplica, não ficar interrompendo um outro. E também, vamos se ater, gente, como falou o vereador Douglas, nós não estamos ainda em palanque político, para dizer quem fez mais ou quem deixou de fazer ou quem vai deixar de fazer. Eu acho que se o vereador Manuel estava pedindo para que fosse dado informações, era simplesmente nós pegarmos e aprovar o requerimento do vereador Douglas, do vereador Manuel, sem ficar quieto, vamos mandar para o Executivo e pedir informações. Era isso que nós devíamos fazer. Senhor presidente, eu até concordo com Vossa Excelência, mas ele não tem que usar de horário também. Vereador, ele também não pode usar do expediente e dizer que foi palanque político.
Até concordo, ele tem que pedir esclarecimento. Mas não precisa de dizer que foi palanque político. Então, é como nós o vereador. Agradecer é que veio dinheiro do recurso do governo federal e está sendo investido. Vereador, é isso que deveria fazer. Era esses assuntos assim, vereador. Eu estou pedindo aqui para que seja feito o contrário, que não fique discutindo, não fique interrompendo. Vossa Excelência faz tudo o contrário do que eu falei. É verdade, vereador. Então, é isso que acontece, vereador. Queria aqui agradecer o Padre Prim por a sua vinda aqui. Eu acho que o senhor mandou a aguinha, foi lá pro time do Ceará, né? Não foi pro time do Figueirense, não, né? E em nome do senhor, quero cumprimentar os munícipes que dão a honra com a sua visita nesta noite e dizer aos 9 vereadores que nós temos para a próxima sessão, dia 9 de 12 de 2013, projeto de lei número 64, 72, 78, 70, 67, 68 e 52 de 2013 do Executivo em primeira votação. E projeto de lei complementar número 14, 15, 17 de 2013 do Executivo em primeira votação. E projeto de lei número 74 de 2013 do Legislativo em segunda votação. E projeto de lei número 7 de 2013 do Legislativo em primeira votação. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a presença de todos. Quero parabenizar o Clebinho pela data da passagem do seu aniversário. E quero convidar a vossas excelências para participarem da audiência pública sobre o plano diretor. E também convidá-los para domingo, a final da Licob, que é no campo do BAC. Declaro encerrada a presente sessão.